Peças raras. Olá, eu sou Pedro Henrique França, diretor do filme Cor Política. Então, esse filme é uma convocação a todos vocês ocuparem a sala de cinema, ocuparem a política, humanizarem os nossos corpos, se divertirem, se emocionarem e encontrar a beleza que a gente precisa na vida, na sociedade e na política. Um filme sobre política e sobre LGBTs, mas um filme também sobre família, sobre democracia, uma denúncia da ausência da representatividade. Esse filme provavelmente vai sensibilizar a sociedade e as pessoas para olharem com um pouco mais de humanidade e para se darem conta do quanto nós ainda somos subrepresentados na sociedade. Olá a todas, todes e todes. Como vai? Hoje o podcast Peças Raras publica um conteúdo especial, já que estamos a uma semana do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Mas o assunto aqui é sério. O Brasil lidera o ranking entre os países que mais matam LGBTQIA+, no mundo. Em 2022, 256 pessoas da comunidade LGBTQIA+, foram vítimas de morte violenta. No país, ocorre uma morte a cada 34 horas contra essa população. Esses dados se baseiam em notícias publicadas nos meios de comunicação e são coletados e analisados pelo Grupo Gay da Bahia. Por outro lado, um dos pontos que fazem com que se avance com muita dificuldade e lentamente em pautas importantes para mudar esse quadro é a falta de representação política, quando o assunto é diversidade. Foi desse questionamento que nasceu o documentário Cor Política, que entrou em cartaz no dia 8 de junho nos cinemas. O diretor e roteirista do filme, Pedro Henrique França, acompanhou 6 candidatos LGBTQIA+, das eleições municipais de 2020. André Abac, Érica Hilton, Fernando Holliday, Mônica Benício, Tami Miranda e William de Luca. Eu entrevistei o Pedro para o podcast de Cidadania do Instituto Claro. E você pode ouvir o episódio no Spotify ou no site do Instituto Claro. Aqui eu apresento a íntegra do papo. Se você acessar pelo Spotify ou pelo YouTube do podcast Peças Raras, vai ver algumas imagens dos depoimentos do documentário, que foram cedidas pela Vitrine Filmes, responsável pela distribuição do filme Cor Política. Então, fique aí com a conversa que eu tive com o diretor e roteirista do filme, o Pedro Henrique França. Eu sou Pedro Henrique França, eu sou diretor, roteirista, ator e jornalista. Perfeito. Pedro, vamos começar pegando justamente essa sua experiência, né, de ter convivido com 6 candidaturas LGBTQIA+, lá em 2020, e a partir dessa sua experiência, a partir da realização do filme, como que você percebe a questão da existência dessas candidaturas, né? E por que a gente não tem mais representatividade, mais pessoas LGBTQIA+, disputando eleições no Brasil a partir do que você percebeu? Eu acho que o mais interessante no acompanhamento dessas candidaturas foi entender os processos, né? Eu acho que o filme ele fala muito sobre processos de aceitação, processos de afirmação, processos de entendimento do seu corpo, né, enquanto um corpo político. Eu acho que quando a gente fala sobre política, a gente precisa sair dessa seara do não gosto de política, não quero falar sobre política, visto que a política é algo que está presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Seja o café que você está tomando, o preço que você está pagando por ele, seja o transporte público que você vai pegar para trabalhar, seja o emprego que você tem ou não tem, seja o preço do arroz, seja a rua esburacada, seja a iluminação do seu bairro, tudo está envolvido com política. Então esse filme ele também é uma celebração à política, ao despertar político, porque é necessário que a gente entenda e glorifique a política, dignifique a política. Eu acho que o acompanhamento desses corpos, enquanto corpos LGBTQIAP+, eles
estão falando de uma subrepresentatividade política no Brasil, no país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, ou seja, o país mais violento para pessoas LGBTQIA+, superando inclusive países onde é proibido ser LGBT. Então, eu acho que acompanhar esses processos, né, todas essas camadas, e entender, né, a violência política que é exercida, não só no período de campanha, mas no período em que você chega lá, né, porque eu acho que o filme também fala muito sobre isso, as imagens de arquivos, de situações de parlamentares ou ex-parlamentares que estão ali no Congresso, na Assembleia Legislativa, ou numa Câmara Municipal, os processos de violência que eles sofrem ali dentro para apenas trabalhar, é algo que não podemos mais admitir. E é algo que está intrinsecamente relacionado também à falta de representatividade. Quando a gente pensa em subrepresentatividade, a gente associa isso ao fato de sermos o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, ao fato de sermos subrepresentados na indústria, no entretenimento, no audiovisual, nos espaços de poder, e que inevitavelmente refletem num ambiente em que já é hostil a todo o corpo dissidente, né? A política hoje ainda é dominada por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais e privilegiados, ou seja, que não representa o Brasil em sua essência. O Brasil tem uma maioria feminina e preta, por exemplo. Onde estão essas pessoas que não estão ocupando um espaço onde está se definindo o que vai acontecer com as nossas vidas? Ou seja, estamos falando de sobrevivência, estamos falando de políticas públicas que olhem para os corpos, que não são aqueles corpos que são hoje maioria no Congresso Nacional. Ou seja, é preciso que a gente entenda a representatividade como algo de um valor importante, histórico e político, de fato, para a sobrevivência dessas pessoas que não estão ali representadas no Congresso. Representatividade não é uma imagem apenas. Érica Malunguinho, educadora, artista plástica e política brasileira. Primeira mulher transgênero da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não é um externo, uma forma, né? A representatividade, ela está atrelada a um conteúdo, ela está atrelada a um processo de construção histórica. Afirmar-se LGBT dentro da esfera pública, no sentido político, significa estar atrelado à construção política disso, a construção histórica, no qual constam processos de precarização, violação de direitos, enfim, de mortes. Então, para ser representativos, para que nós sejamos representativos, nós precisamos estar atreladas e compromissadas com isso que faz com que a gente se afirme publicamente, politicamente, né? Inclusive porque descolar dessa história tirar o sentido, né, da própria luta, né? É esquecer, por exemplo, que nós estamos lutando por direitos civis ainda, principalmente a população T, né? Por construção de cidadania básica, direito ao nome, né? Acessar o banheiro. Então, a representatividade, ela só tem sentido, ela só existe, ela só é real quando ela tem um vínculo com esse lastro histórico. Eu acho que a Érica Malunguinho, né, que foi deputada estadual aqui por São Paulo, seria candidata a deputada federal nas últimas eleições e acabou retirando sua candidatura. Entendo eu que por algum lugar de exaustão, né, dentro desses processos. Ela fala no filme brilhantemente, usando uma citação da Lélia Gonzalez, uma mulher, uma pensadora do feminismo negro muito importante, em que ela diz: a história deve ser escrita em primeira pessoa. Quando você está num ambiente político, é claro que quando a gente pensa numa democracia, a gente está falando em deputados e parlamentares que legislem para todos, todas e todos. Ou seja, eu, enquanto homem gay com deficiência, claro que vou legislar também pensando pautas que tragam questões sobre LGBTQIAP+, e sobre pessoas com deficiência. Mas é claro que eu tenho que estar atento às demandas e necessidades da população negra, da população pobre, das mulheres, dos povos indígenas, ou seja, intencionalmente espera-se que todo parlamentar tenha esse olhar macro. Mas é claro que isso não se aplica na prática, e a gente vê aí nesse Congresso atual como isso não é uma realidade. E eu acho que quando a gente pensa em um lugar onde somos há 14 anos o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo,
E não tivemos, até hoje, né? Acho que isso é um recorte muito importante. Nenhuma lei de promoção, direito e proteção à população LGBTQIA+, hoje, que existe até hoje, que são poucas e muito recentes, né? A gente está falando da criminalização da homofobia, por exemplo, que é de 2019. Então, todas essas poucas leis, nenhuma delas vieram do Congresso Nacional. Tudo que a gente tem é por intervenção do Supremo Tribunal Federal, por omissão do Poder Legislativo. Ou seja, o que seria de nós, da população LGBTQIA+, se não existisse o Supremo? Né? A gente está falando de leis como que permitem a adoção, a gente está falando de leis de casamento civil, de união civil, a gente está falando de nome social, ou seja, tudo isso, se dependesse do Congresso, até hoje não estaria sendo realizado ou nos garantindo enquanto direitos. Ou seja, é importante que a gente esteja ali, é importante que a gente ocupe esses espaços, porque é claro que a gente tem camadas de sensibilidade sobre a nossa população que não estão representadas em outros corpos que não nos representam. Então, é preciso que não seja só uma, duas, Érica Hilton ou Duda Salabert, que são as duas primeiras mulheres trans a ocuparem uma cadeira no Congresso. É preciso que a gente multiplique esse número, para que elas não sejam únicas, para que elas não sejam exotificadas, para que elas se sintam acolhidas num espaço que é tão violento a corpos como os delas. Primeiro, eu acho que a representatividade tem a questão da gente ocupar os espaços coletivamente. Renata Carvalho, artista e transpóloga. Né? Se for só continuar sendo é o perigo da trava única, que eu chamo. Que a gente vai continuar sendo a exotificada, a única que vai ser apontada, porque ainda não vai ser natural. Eu sempre trago um exemplo de um armazém com 1000 pessoas. Se entrar uma pessoa trans, ela vai continuar sendo apontada, ninguém vai querer falar com ela, mas se nós ocuparmos esse mesmo armazém com 1000 pessoas, mas com 200 pessoas trans, é mais fácil de nós naturalizarmos a nossa presença e não ser uma presença exotificada. Por isso que, quando a gente pensa em avanço, né, no campo legislativo, claro que a gente tem que comemorar a entrada das duas primeiras mulheres trans no Congresso Nacional, evidentemente. Isso é uma representatividade que importa, é um marco histórico e que espero que não se volte atrás. Mas a gente tem que lembrar também dos corpos LGBTQIA+, que a gente perdeu ao longo do caminho. A gente está falando de uma barbárie, como o assassinato da Marielle Franco, uma vereadora lésbica negra executada aqui no Rio de Janeiro em 2018, no mesmo ano que, coincidentemente, levou o Jair Bolsonaro à presidência. A gente tem o Jean Willis, que está no filme e que se exilou com medo que tivesse o mesmo fim de Marielle Franco, ou seja, a institucionalização da barbárie, fazendo com que a gente perca vozes fundamentais para a política brasileira, e o David Miranda, por exemplo, que perdemos por uma morte estúpida recentemente, mas foi quem ocupou a cadeira que o Jean Willis deixou vazia no Congresso quando se exilou. A gente tem a própria Érica Malunguinho, que perdemos, saiu da vida política, não sabemos que temporariamente ou não, mas a gente está falando de violências políticas que essas pessoas sofrem nos ambientes legislativos que não podem ser admitidas. Tem que existir uma proteção para que esses corpos não só entrem, como continuem nesses espaços de poder, porque a gente não pode deixar que a gente continue perdendo corpos ao longo do caminho desse processo político. E aí vamos falar um pouquinho de proposições, caminhos que são apontados e que você percebe possíveis para que justamente se garanta que diminua essa violência, né, contra pessoas que decidam se candidatar, decidam entrar para a vida política e que, por outro lado, necessariamente aumente essa representatividade, para que se evite situações como as que você citou. Que caminhos que você acredita que são possíveis, além desse aumento da representatividade, na prática, o que tem sido feito e que você imagina que possa ser ampliado para que a gente consiga avançar nesse sentido? Olha, eu gostaria muito de ter essa resposta pronta, mas eu acho que, para além da questão da representatividade, ou seja, do aumento de candidaturas, do aumento de pessoas eleitas, do aumento de pessoas que cumpram seus mandatos até o fim e consigam pensar numa reeleição, eu acho que a gente tem que ter métodos, por exemplo, no Congresso Nacional, que não permitam episódios como o que a gente vê no filme contra o Jean Willis, ou como o que a gente viu recentemente no Congresso Nacional, dirigido claramente a Érica Hilton e a Duda Salabert, do deputado Nicolas Ferreira.
Quando no dia 8 de março, no dia em que se comemora, portanto, a luta feminina, né, os corpos femininos, a pessoa subir no púlpito com uma peruca e fazer um discurso de chacota àqueles corpos. Ou seja, é inadmissível que não se haja uma punição correta e severa para esse tipo de comportamento, porque a política, o Congresso Nacional, e de novo, a política é um espaço importantíssimo, é um espaço digno, um espaço, um lugar de debate para situações, para vidas e corpos que estão aí sendo assassinados, passando fome, sendo queimados, ou seja, a gente está falando de um lugar onde o respeito deveria ser o critério número 1. Então, episódios como esse, pessoas como Nicolas Ferreira, não podem ser engolidas a seco no campo político brasileiro. A gente tem que ter porque o que não pode é a política, o Congresso Nacional virar a quinta série, né? Os garotos do fundão da sala da quinta série. Porque senão, o que a gente está fazendo? A gente está tornando a política um lugar possível de chacota, ou seja, é isso que faz, são essas pessoas que fazem a gente se afastar do processo político, porque a gente olha uma cena daquela e a gente fala, não é possível que isso seja um lugar de trabalho, né? Estamos falando de um ambiente de trabalho, onde se legisla sobre milhões de vidas brasileiras, ou seja, não é, para mim é fundamental que haja, de fato, um lugar de decoro parlamentar que seja efetivamente cumprido, que pessoas como Nicolas Ferreira sejam punidas, que pessoas como Nicolas Ferreira não sejam eleitas, né? Porque é inconcebível pensar que pessoas como Nicolas Ferreira ou pessoas como o Ricardo Salles, que falou para passar a boiada, sejam eleitas e estejam autorizadas a legislar, né, sobre vidas brasileiras, sobre um país que merece, no mínimo, um pouco mais de respeito. Pedro, você também já falou na sua primeira resposta sobre o que acontece com as pessoas depois de eleitas e também de algumas não conseguirem prosseguir com os seus projetos políticos. Você acha que tem mais algo importante que você queira colocar sobre esse cenário encontrado pelas pessoas LGBTQIA+, no momento em que entram para a política? Eu acho que esse filme, eu acho que Cor Política, ele é um abraço a toda a nossa comunidade, ele é um abraço ao nosso país que viveu anos terríveis, ele é um abraço à democracia, ele é um abraço à política brasileira, ele é um lugar de respeito e de sensibilidade a assuntos que que deveriam permear, né, a cabeça de todos os brasileiros. Eu acho que quando a gente pensa nesses corpos que a gente perdeu, né, para o processo, seja por uma barbárie, seja por uma violência institucional, institucionalizada dentro desses processos, eu acho que a gente tem que ter, de fato, lembrar que essas pessoas são seres humanos, que essas pessoas merecem dignidade, que essas pessoas merecem respeito. É preciso haver mecanismos de proteção a esses corpos dentro desses espaços. A própria Érica Malunguinho, ou mesmo a Érica Hilton, quando ainda compunham ali a Câmara Municipal, os vereadores e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, às vésperas da parada do orgulho, receberam um e-mail coletivo de uma pessoa ameaçando fazer um grande genocídio na Avenida Paulista no dia da parada. Então, é preciso que a saúde mental desses parlamentares sejam preservadas. E, para isso, a gente precisa que situações de violência sejam coibidas dentro desses espaços de trabalho. Eu acho que a gente precisa também, por parte dos partidos, né, por parte dos movimentos, né, partidários, que a gente assuma, de fato, um discurso, né? Se você for pegar a questão do kit gay, era uma lei de educação, do Ministério da Educação, de combate à homofobia nas escolas, de combate ao bullying, ou seja, de preparo de uma forma didática para que os professores pudessem lidar com a diversidade de orientação sexual e gênero. Isso tudo foi envelopado por uma extrema-direita que lida com fake news e notícias mentirosas num lugar chamado Kit Gay, que é um dos episódios mais desonestos, cruéis e perversos da história da política brasileira. A gente vai ter que estudar isso por muito tempo. Em 2018, a gente teve que lidar com mamadeiras de piroca sendo distribuídas em creches.
ou seja, uma infodemia, né, que é esse lugar que se dá nome à epidemia de notícias falsas, que também precisam ser regulamentadas. A gente não pode ter uma internet, um território sem lei, como a gente tem hoje. E quando a gente vê movimentos, né, de plataformas como o Google, né, Telegram, tentando interferir no debate público, né, a favor deles mesmos, a gente tem que lembrar que essas plataformas também lucram e monetizam em cima de discursos de ódio que matam pessoas todos os dias. A gente está falando de pessoas LGBTQIA+, a gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando de mulheres, no país onde feminicídio tem dados alarmantes, a gente está falando de pedofilia, ou seja, não dá para a internet ser esse lugar onde as pessoas articulam e promovem o ódio dessa forma desenfreada e com essa liberdade que se tem hoje. Então é muito importante que se desfaça esse lugar muito fascista, desse lugar de liberdade de expressão, né? Muito entre aspas, porque não é o que está em jogo aqui. Liberdade de expressão não pode ser um mecanismo, um artifício para que discursos de ódio sejam despejados diariamente na internet. Então, é preciso, eu acho que é uma rede, né? Então, quando você me pergunta isso, é claro que a Maria tem uma resposta pronta, mas eu acho que eu visualizo algumas medidas que têm que ser tomadas. A internet não pode ter a liberdade que tem, ou seja, as pessoas não podem falar o que falam, não podem articular o que articulam dessa forma desenfreada, nessa moeda do algoritmo do ódio. Então, e dentro desses espaços legislativos, não se pode também agir em cima de liberdade de expressão para que essas pessoas ajam como pessoas da sala do fundão da quinta série. Então, é preciso que a gente dignifique esses espaços, tanto a internet quanto a política brasileira e os espaços onde isso ocorre. Vamos fazer aqui, vamos tacar fogo em ônibus, vamos quebrar tudo, vamos ficar pelada, vamos nananã. Érica Hilton, vereadora mais votada do Brasil em 2020. Penso sagitariana, então eu tenho essa coisa do vamos quebrar, não vamos se associar com esses velhos burguês safados, nananana. Um pensamento ingênuo, né? De quem não, de repente queria brigar por direitos, queria fazer uma luta, mas não queria estar associada a essa política que nós conhecemos, a essa política que é vendida, né? A essa política do futebol, religião e política não se discute, porque a gente quer encobrir o que é essa política. E eu queria um distanciamento, imagina, não, e militar, e fui para um movimento estudantil. E quando eu comecei a descobrir que existia um projeto político que dificultava todos os meus sonhos, e os sonhos das mulheres que pensavam e que sonhavam junto comigo, porque não haviam vozes, vidas, trajetórias iguais a nossas, pensando leis, pensando políticas públicas, eu tive um clique. Eu falei, epa. Uma outra questão que o filme traz, ele, por outro lado, apesar de mostrar e denunciar, né, essa violência, ele traz também uma amorosidade, ele traz a relação com a família. O quanto que você acha que tratar esse assunto por um lado mais amoroso, por um lado mais humano, pode atingir uma plateia maior por ser cinema e falar até com pessoas que têm uma visão preconceituosa e que, ao ver o filme, podem mudar essa visão? Você acredita que esse é um recurso que funciona, né, no filme, e você acredita que, de certa forma, ou até tem relatos até que tenham chegado a você de pessoas que mudaram suas visões a partir de um ponto de vista mais amoroso? Tudo. Queria que você falasse de como o filme trata disso e se você acredita que tenha transformado pessoas que tinham posições mais radicais. Eu acho que o pulo do gato desse filme é justamente a humanização dos nossos corpos, ou seja, quando a gente pensa num corpo LGBTQIA+, a gente está falando de uma primeira etapa que começa muitas vezes em casa de violência, ou seja, esse lugar, né, esse discurso LGBTfóbico que nos culpabiliza, né, como a Renata Carvalho diz no filme, eu costumo dizer que nossos corpos eles não são julgados, eles já são culpados, ou seja, essa moral cristã, né? Essa falsa moralidade cristã sobre os nossos corpos, que nos vilanizam, que nos demonizam, que nos culpabilizam, eles fazem com que muitos pais e mães acabem tendo reações como a mãe da Érica Hilton, né? Eu acho que a história da Érica Hilton tem um arco dramático muito importante, que é uma criança que era super acolhida,
pela sua família, que de repente se vê ali envolto num discurso fundamentalista, religioso, e expulsa sua filha de casa sem nem ao menos saber onde é que ela vai dormir, o que vai acontecer com ela, o que ela está passando na rua, e que, num choque de realidade, num entendimento sobre a importância de uma relação de mãe e filho, reacolhe, né? Traz essa filha de volta para casa e constrói uma nova relação a partir daí. E isso não quer dizer, esse choque de realidade, eu acho que é muito importante também, que ela tenha abandonado a sua religião, muito pelo contrário, ela é hoje uma voz importantíssima dentro da igreja evangélica, onde ela atua como uma pessoa evangélica progressista. É preciso que os evangélicos progressistas também atuem sobre essa questão. Outro dia eu vi um depoimento maravilhoso de um pastor contrário ao Valadão, que recentemente fez um discurso criminoso, dizendo que Deus odeia o orgulho, ou seja, esse lugar de trazer essa culpabilidade dos nossos corpos, como se fôssemos endiabrados, é um lugar que o filme traz de humanização disso, para que a gente pare com esse assunto, para que a gente parta do debate a partir de uma outra etapa, porque não dá para toda eleição a gente ficar sendo levado ao debate público, político, sem muitas vezes a gente nem ser convocado, né? Toda eleição a gente tem uma questão moral sobre os nossos corpos que vai atacar ou contra-atacar algum corpo que está ali atuando, buscando atuar politicamente, ou seja, esse moralismo, né, essa questão religiosa sobre os nossos corpos precisa também ser lembrados que a gente vive num Estado laico, apesar de, né, não vivermos na prática. Mas essa questão da laicidade do Estado, ela precisa ser firmemente cobrada e assegurada para que todo mundo tenha liberdade, inclusive religiosa, né? Porque quando a gente pensa também em religião, a gente tem questão de racismo religioso, né? A intolerância às religiões de matrizes africanas, ou seja, é preciso, urgentemente, que a gente parta para o debate público de uma outra etapa. Não dá para a gente, por exemplo, na questão de uma lei tão importante como essa lei de educação, né, de combate ao bullying e homofobia nas escolas, ser arquivada, engavetada e nunca mais repensada, e, pelo contrário, comumente voltada ao debate público, de novo nesse envelope mentiroso do kit gay, enquanto milhares de crianças e adolescentes estão se desenvolvendo com traumas, medos e inseguranças. Milhares de crianças e adolescentes estão praticando atentados contra a sua própria vida, ou seja, precisamos falar sobre suicídio, né? A gente tem uma questão escolar muito importante que precisa ser levada ao debate público com seriedade, não com esse lugar perverso e desonesto e cruel dessa questão moral, né? Eu acho que o Brasil precisa evoluir muito ainda, né? Quando a gente pensa nesses aspectos, né? Enquanto sociedade brasileira, enquanto cidadãos. Para mim, ser hétero e ser gay é como a pessoa nascer com olho castanho ou olho azul. Quando a Erika se assumiu, eu falava assim, eu não aceito. A minha mãe ressignificou. Ela entendeu, né, mas não só entendeu, se permitiu que o amor dela fosse maior do que o preconceito. Você não culpa ninguém porque nasceu com olho azul e nem com olho castanho, né? Porque assim, a gente cria filho para ser hétero, e aí o filho toma outros caminhos, mas você vai fazer o quê? Você tem que aceitar e pronto. Bom, a gente tem, de 2020 para cá, um cenário de um aumento de representantes, né, na política da comunidade LGBTQIA+. Mas qual seria o cenário ideal? Existe uma porcentagem, até pensando na população brasileira? Por exemplo, quando a gente fala em representatividade feminina na política, existe ali um número, a gente tem mais de 50% de mulheres e tem 15% de representantes na política. Existe uma estatística que dê conta de como deveria ser o cenário ideal da representatividade da comunidade LGBTQIA+, na política brasileira, Pedro? Essa proporção, né, você deu o exemplo do lugar de gênero, né, da questão feminina da participação na sociedade, da participação na política. Já é um abismo gritante, e que para mim, essa subrepresentatividade feminina, preta, indígena, LGBTQIA+,
de pessoas com deficiência estão intrinsecamente relacionados aos dados gritantes e alarmantes que compõem esses segmentos da sociedade brasileira. Ou seja, quando você falou, mas tivemos um avanço, há uma falsa ilusão de avanço. É claro que quando a gente pensa na Érica e na Duda Salabert como um lugar inédito dentro da política brasileira, isso é um marco histórico que deve ser celebrado e comemorado, sem dúvidas. Mas, se você pegar, por exemplo, da época que o filme foi feito, né, a gente termina ali falando sobre as eleições de 2020 e falando sobre a nossa participação política, que é de 0,16% em todo o campo político brasileiro. Esse número de 2020 para 2022 não mudou. Quando eu estava fazendo o material de divulgação, né, que a gente chama de release, né, no jargão jornalístico, quando eu fiz o primeiro material de divulgação, ainda era pré-eleição de 2022, que foi quando a gente começou a rodar alguns festivais fora do Brasil e aqui dentro do Brasil. E aí, quando eu fui atualizar para o nosso lançamento, que foi agora dia 8 de junho nos cinemas, eu fui falar com a Évora do Vote LGBT, uma ONG seríssima, né, que quantifica e que acompanha e monitora essas candidaturas LGBTQIA+, a questão da nossa representatividade no campo político, que até faz um trabalho de extrema importância, muito importante mesmo. Eu fui falar com ela, falei, Évora, e aí, mudamos? Porque para mim claramente tinha mudado, para mim claramente tinha aumentado, e a verdade é que não, continuamos em 0,16%. Por isso que eu falo da questão do avanço, mas dos corpos que a gente perde ao longo desse processo. Certamente, de 2020 para 2022, algumas pessoas ou se perderam, enfim, o fato é que não aumentou, o fato é que continuamos na mesma. A gente tem hoje, segundo dados do IBGE, né, a gente viveu anos aí de apagamento, a gente sabe, aqui atende, né, os apagamentos de dados, né, sobre populações vulnerabilizadas, né, populações colocadas à margem da sociedade. A gente sabe muito bem a quem interessa o apagamento de dados, porque quando você tem um número, quando você não tem um número, você não tem uma demanda, né, você não tem uma necessidade. Ou seja, a gente tem hoje, segundo pesquisas, algo em torno de 10%. Mas se a gente pensar na questão de população LGBTQIA+, se a gente pensar na questão moral, a gente está falando de 10% ali que se autodeclaram. Claramente, num país tão LGBT-fóbico, uma questão moralista tão forte, esse número é muito maior, né? Até, inclusive, dentro da política, né? Porque, enfim, no campo da sexualidade, né? Até a Érica Malunguinho fala isso no filme, isso é uma questão que é facilmente escamoteada, né? É facilmente escondida. Então, essa questão moralista, né? Que a gente teve até um caso no Congresso Nacional, ao longo do governo Bolsonaro, né? É quando você tem uma pessoa que tem um histórico de declarações de violência contra a população LGBTQIA+, chegando ao Palácio do Planalto, ou seja, ao chefe de Estado de um país inteiro, de mais de 200 milhões de brasileiros, você causa uma reação, né? E eu acho que a reação a esse governo foi muito clara ali em 2020, né? Uma resposta a um governo autoritário, uma resposta a um governo que institucionaliza a barbárie. Você teve até um caso de um deputado que se assumiu durante o processo do governo Bolsonaro, ou seja, que se colocou enquanto um homem gay porque entendia a importância política daquilo, mas quantos não ocupam, né? A gente está falando do país que mais mata pessoas trans no mundo e que mais consome pornografia trans no mundo, ou seja, é claro que diversas pessoas que compõem aquele congresso claramente já tiveram questões com pessoas LGBTQIA+, mas não vão se autodeclarar porque é uma questão moralista ali dentro que impede com que elas se assumam, com que elas se reconheçam, com que elas defendam suas pautas, né? Então, eu acho que com relação a essa questão da representatividade, a gente precisa, de fato, estar muito atento, porque precisa ser mais, a gente está muito acostumado a ter 1, 2, comemorar 1, 2, a gente precisa, de fato, mudar esse percentual. Não dá para o Brasil ser o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, continuar com 0,16% de cargos políticos sendo ocupados por pessoas LGBTQIA+. Um corpo, quando nasce preto, mulher, LGBT, ele nasce político. Esse corpo aparecer na televisão da família tradicional brasileira dizendo: eu tenho um projeto de nação e nós temos. Somos nós as construtoras desse novo amanhã diferente. Outro dado que eu acho que o filme também passa, né, que é impactante, é um contraponto que às vezes pessoas que são da comunidade, elas não
se veem na missão de representar, né, as pautas. Eu não fiz de uma das minhas características uma bandeira política. Eu não acho que eu tenho que ser representado por um LGBT. Como que você percebe isso? Você acha que isso existe em todos os segmentos? Porque nós temos também pessoas negras que vão para um cargo importante e acabam atacando. A gente teve, né? Espero que tenha sido passado na nossa história e que a gente consiga virar bem a página, mas um ministro do meio ambiente que fala em passar a boiada, e, enfim, a gente tem esses casos, né, de representantes que acabam atacando a própria causa. Mas como que você percebe essas situações de pessoas que deveriam, talvez, ter uma atuação mais impactante, até por serem pouquíssimos representantes, e que dizem que não se sentem nessa obrigação? Como é que você percebe? É o que até a Érica Malunguinho, que eu amo, enfim, lamento muito que ela não esteja mais no campo político, ela fala muito bem, não é aceitável, mas existe, estão aí, né, tá aí no nosso filme, tá aí no nosso campo político. A gente teve recentemente uma votação no Congresso em que mulheres votaram contra a questão da equiparidade salarial, ou seja, é um fenômeno, de fato, sobre esse lugar de corpos dissidentes servindo ou atendendo a interesses da direita, ou seja, desses homens brancos, cisgêneros, heterossexuais que não querem abrir mão dos seus privilégios. Ou seja, há mulheres de direita, há mulheres votando contra elas mesmas, há homens e mulheres negras votando contra elas mesmas, há homens e mulheres LGBTQIA+, agindo contra eles mesmos. Isso existe, está aí no campo político brasileiro. É onde realmente a distopia, como a Érica fala, se apresenta de forma mais berrante, escandalosa, porque é inadmissível que uma pessoa como Fernando Holliday, um homem preto gay periférico, seja meritocrático, ou seja, uma pessoa contra as cotas afirmativas, né? Cota se a gente for pegar a lei de cota das universidades, que promoveram uma revolução na educação, não só na ocupação desses espaços, né, das universidades, ou seja, quebrando uma lógica do racismo estrutural, né, levando milhões de pessoas negras que foram os primeiros negros de suas famílias a ingressarem uma universidade, ou seja, uma lei revolucionária que, quando se promulga, não só muda a questão da ocupação da representatividade nas salas de aula, como muda e reeduca o próprio pensamento, a própria educação, ou seja, cotas afirmativas, políticas afirmativas, são muito importantes e necessárias num Brasil ainda tão desigual em questões de gênero, classe, raça, orientação sexual, ou seja, é preciso que elas sejam levadas a sério e defendidas por pessoas que deveriam ser agraciadas e contempladas com essas políticas que vão dar outras possibilidades de futuro a essas pessoas, sejam elas mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência. Então, é um descolamento sobre o seu lastro, né, o seu próprio corpo, sobre o seu lastro histórico. É muito triste você ouvir uma pessoa LGBTQIA+, dizer que ela não precisa de um representante LGBTQIA+, ou seja, um desentendimento sobre muitos dos dados que compõem a sua própria população. É muito estranho, para não dizer outra coisa, que uma pessoa como o Clodovil chegue ao Congresso e seja contra direitos à população LGBTQIA+. Clodovil era uma pessoa que era contra o casamento, que era contra a parada do orgulho, ou seja, uma pessoa que não entende o seu próprio lugar, o seu próprio corpo. Eu acho que esse filme também tem um lugar muito importante de um despertar político para o seu próprio corpo, o entendimento de que é preciso que não só LGBTQIA+ sejam mais e melhores representados, como mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência. A gente não tem como entender que uma pessoa preta ocupe, né, a Fundação Palmares e faça e atenda aos interesses de uma sociedade ainda muito escravocrata, sendo contra pessoas, personalidades importantíssimas para a história do movimento negro. Ou seja, essa desumanização que ocupou a presidência, né, e se ramifica em vários
ministérios e secretarias e fundações, ou seja, aparelhos públicos muito importantes, a gente precisa que essa desumanização, de fato, se reconfigure, né? E eu acho que é isso que a gente espera do governo atual, que a humanidade volte a ocupar. Quando você tem um ministro dos direitos humanos, como Silvio, que chega no seu discurso de posse e fala obviedades, né? E ele começa o discurso falando que eu vou dizer aqui é muito óbvio, mas eu vou ressaltar porque é importante depois desses 4 anos que a gente lembre. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. É o mínimo que se espera da política, de um chefe de Estado, de um político brasileiro, que ele olhe para a diversidade brasileira como ela é. A diversidade brasileira não é uma unidade, não é um homem branco, cisgênero, heterossexual, rico. Então, é preciso que a gente, de fato, cobre e se comprometa com questões que vão além, inclusive, do nosso próprio corpo. Quando a gente está falando de um político LGBTQIA+, é claro que eu não estou falando de ir lá e só ficar falando sobre o fato de ser LGBTQIA+. Claro que não, eu estou atento à questão da saúde pública, da educação pública, do transporte público, ou seja, de tudo que compõe qualquer corpo que existe no mundo. Ou seja, é isso, eu acho que a gente precisa, de fato, se entender enquanto Brasil, né, a diversidade brasileira, para que a gente, de fato, possa ter uma política que corresponda e que promova, né, a justiça e os direitos que deveriam ser a todos, e não a um percentual mínimo da população que não compõe o Brasil em sua essência. Acho que é isso. Se tiver alguma coisa que você queira dizer para fechar, completar, até fazer um convite para as pessoas irem ao cinema. Quando a gente fala de cor política, né, esse documentário que a gente estreou dia 8 de junho no cinema, a gente está falando de um filme nacional documental, um filme documentário político, um filme documentário político LGBTQIA+. Então a gente tem aí muitas camadas que dificultam nossas entradas, que é uma ocupação mais digna e justa aí, né? Eu acho que depois da pandemia, pensando primeiro do ponto de vista cultural, a gente tem uma questão do cinema muito importante e urgente de se discutir, que é a ocupação dessas salas de cinema. As salas de cinema que eu venho, né, prestigiando muito desde que a gente pôde sair de nossas casas, elas estão ainda muito vazias. Mesmo filmes blockbusters não estão chegando a 1 milhão. Ou seja, é preciso que a gente saia um pouco de casa. Quando a gente está falando de apoio à política brasileira, a gente está falando de ocupar, de apoiar, de estar nos espaços culturais. Porque a cultura sobrevive disso, de público e audiência. Claro que os editais públicos que voltam agora, né, para que a gente consiga produzir, eles são de extrema importância, né, e editais públicos que valorizem a diversidade brasileira são de extrema importância. Ter a cultura de volta ao Ministério é fundamental, mas a gente, enquanto público, né, enquanto agente social das nossas próprias mudanças, a gente precisa ocupar, isso é uma cobrança que eu faço, inclusive, a nossa classe artística, que ocupe os teatros, que ocupe os cinemas, que ocupe os museus, que ocupe as bibliotecas, que comprem livros, porque depois não adianta, é um clássico que você vê depois o povo fazendo post no Instagram emocionado, falando, não acredito que meu cinema de rua vai fechar. Sim, quando foi a última vez que você foi nele? Não acredito que a livraria da minha esquina vai fechar.
assim? Quando foi a última vez que você entrou ali, folheou um livro e levou um livro para casa? Ou seja, é preciso que a gente se desperte também politicamente para a questão política da cultura, que a política cultural depende de público, a cultura depende de público, ou seja, a cultura tem um poder transformador muito forte enquanto centro crítico, tanto que, por isso, que é a primeira a ser atacada quando você tem um governo reacionário no poder. Os editais públicos que fecham, são os centros culturais que param de receber apoio. Cultura e educação, imediatamente, são esses dois campos de forte apelo, de centro crítico, de desenvolvimento, de formação enquanto seres humanos que são atacados e que têm as verbas contingenciadas, ou seja, então, pensar nesse filme enquanto um despertar também político-cultural é importante, mas fundamentalmente para o nosso despertar político, para nós enquanto humanidade, né? Eu acho que quando a gente está falando de política e humanidade, são coisas que deveriam caminhar juntas, sabe? Eu acho que, assim, não tem como a gente permitir que a gente tenha pessoas tão desumanas, pessoas tão cruéis, ocupando um espaço digno. A gente precisa urgentemente dignificar a política. A política merece isso, a população brasileira merece isso, ou seja, é importante que a gente fique muito atento aos vereadores, deputados e senadores em quem votamos, porque é muito comum, ainda dentro do pensamento da cultura brasileira, a gente esquecer em quem votou na semana seguinte, ou seja, a gente nem sabe quem que a gente deve cobrar o nosso voto, a gente nem sabe quem a gente votou, ou seja, o debate público sobre a democracia, sobre o voto, sobre a política, ele precisa de fato ocupar as mesas de jantar, as filas de banco, de uma forma com que a gente traga dignidade de fato para a política, que a gente entenda a política, a importância de se entender a política, a importância de se discutir política. Então eu faço um convite aqui para que todos assistam o filme. A gente ainda não tem previsão de chegar à plataforma de streaming, porque, de novo, a gente é um documentário político LGBTQIAP+, ou seja, que tem uma certa restrição e uma resistência por parte das plataformas, porque existe um risco de sofrerem represálias ou retaliações de audiência, ou seja, é inadmissível o que a gente está vivendo no Brasil. A gente vai ter um longo tempo aí de reeducação, né, enquanto sociedade, enquanto seres políticos, mas eu acho que o filme ele vem nesse lugar de trazer humanidade e respeito, não só a política, mas a nossa população LGBTQIAP+. Então é um convite que eu faço. Eu acho que Corpo Política é uma convocação, né? A Camila Pitanga usou essa palavra, eu tenho repetido muito. Corpo Política é, de fato, uma convocação. A política, a cultura, a humanização, a humanidade, a nós, enquanto cidadãos, que devemos respeitar e amar uns aos outros, que é o que diz a palavra de Deus. Então, o que são essas pessoas que seguem as palavras de Deus e deturpam as próprias palavras, dirigindo discursos de ódio? Ou seja, de fato, a gente tem que ter uma reeducação aqui no Brasil. Eu acho que todos os movimentos, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQIAP+, o movimento indígena, o movimento de pessoas com deficiência, eles são reeducadores a nós, enquanto sociedade e enquanto educação. Então, eu convoco todo mundo que está escutando a gente aqui agora a assistir Corpo Política e a se despertar com beleza, afeto, acolhimento e amor na política. E é isso que a gente precisa lutar, é isso que a gente precisa defender. Pedro, adorei te conhecer. Já esperava que ia ser uma grande entrevista, mas gostei demais. Tá? Parabéns pelo filme, é muito emocionante. E espero que a gente consiga somar forças aqui de alguma forma, tá? Vamos muito. Que chegue a muito mais pessoas, né? Não só esse filme, mas eu sei que o seu trabalho todo, como artivista, que tem todo esse papel, tá bom? Precisamos nos levantar. Precisamos nos organizar. Cadê a coragem, a ousadia pela vida? Não aceitaremos ser mortas, escrachadas, expostas, escorraçadas à praça pública como se não fôssemos mais ninguém. Do ponto de vista dos direitos, a gente tem uma cidadania ainda muito precária. Nós estamos lutando por direitos civis ainda, por construção de cidadania básica. Essa questão de um regime autoritário, de uma política de retirada de direitos, dá um chacoalhão na gente, a gente precisa dar uma resposta. Você falou que iria tirar uma pessoa no tapa de um banheiro. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele não é julgado, ele já é culpado. A minha mãe se permitiu que o amor dela fosse maior do que o preconceito.
Porque se eles servissem a Deus, eles iriam saber que Deus é amor. E se é amor, o amor move tudo, né? Eu penso que a gente precisa de gente que seja de fato o povo e não fale que represente ele sem ser ele. A nossa presença nesse país é extremamente necessária nesse momento. O problema não é porque ele é cristão nem é pastor. O problema é porque ele é um homem homofóbico, racista. Se o parlamento tivesse a pureza da alma que Vossa Excelência tem, o Brasil estaria muito melhor. Eu não fiz de uma das minhas características uma bandeira política. Eu não acho que eu tenho que ser representado por um LGBT. Esse corpo demarcado para a morte, para o cárcere, para a não humanização, aparecer na televisão da família tradicional brasileira dizendo: eu tenho um projeto de nação e nós temos. A gente pode ocupar os espaços, mas quando a gente ocupa os espaços para além do que eles aceitam, a gente vira uma ameaça. É falar sobre uma política hoje que é capaz de assassinar como modo de fazer política. Um corpo, quando nasce preto, mulher, LGBT, ele nasce político. Somos nós as construtoras desse novo amanhã diferente. A história tem que ser escrita em primeira pessoa. A palavra mais importante da política. Esperança! A gente está construindo o futuro hoje para que um dia talvez o Brasil tenha uma pessoa abertamente LGBT como presidente da República. Peças raras.